Que alegria estar com vocês. Eu estava tentando fazer as contas de quantos anos fazia que eu não vinha aqui. A gente chegou à conclusão que pelo menos uns 8 deve ter. Que casa linda, que igreja linda. Me dá tanta alegria quando eu volto para um lugar e vejo o avanço do reino de Deus, o avanço, o que Deus tem feito. Assim como nós estávamos escutando esses testemunhos tão lindos agora, eu sei que o nosso Deus, e quando eu leio a minha Bíblia, eu lembro disso diariamente, não é um Deus de vida sem gosto, sem cheiro e sem sabor. Eu quero que você fale para quem está do seu lado, o seu Deus, a marca que Ele deixa, não é qualquer marca, é a marca do sobrenatural. E assim como esses testemunhos foram sobrenaturais, eu creio que o que Deus tem para falar com você hoje também é sobrenatural. Porque o ano de 2026 vai ser uma surpresa para você. Mexe com quem está do seu lado e fala, vai ser surpresa. Aí onde você está, feche seus olhos se você puder. Senhor Jesus, obrigada. Nós queremos te agradecer por estar na tua casa. Não tem nada melhor do que escutar a tua palavra, do que ouvir a tua voz. Que o Senhor nos transforme nessa noite. Fala conosco aquilo que nós precisamos escutar. Espírito Santo, tem liberdade nesse lugar e nas nossas vidas. Em nome de Jesus. E se você crer, você vai dizer amém. Hoje eu quero compartilhar com você um pouquinho daquilo que Deus tem feito na minha vida e daquilo que Deus tem me mostrado na sua palavra. Como o pastor contava, eu nasci em Brasília, cresci em Brasília, nunca pensei em sair de Brasília nem do Brasil. Na verdade, minha oração sempre foi, Deus, eu quero te servir no Brasil. Eu quero que o Senhor me use na minha nação. Mas Deus tinha outro plano e eu acredito que provavelmente Deus tem para a sua vida um plano diferente do que você tem imaginado. Um plano diferente do que você tem em mente. Alguém aqui já se deparou com alguma coisa que Deus disse que era diferente do que você pensou? Diferente do que você ia escrever no papel? Toda vez que é final de ano e a gente está fazendo, semeando, profetizando o próximo ano, acontece comigo muitas vezes que eu vou escrever algo e aí eu sinto o Espírito Santo dizendo, não. Aí eu falo, mas é uma boa ideia. Aí eu sinto o Espírito Santo me dizendo, mas é porque eu tenho outra melhor. Eu creio que tem ideias, tem coisas que Deus planejou para o seu 2026 que sua mente nem está conseguindo imaginar. E aí eu quero falar de uma mulher que ela viveu exatamente isso. Coisas que ela não podia imaginar. Quando eu olho para a Bíblia, eu cresci escutando a palavra de Deus, mas tem textos que eu não entendia completamente. E eu quero falar um pouco de um desses textos. Atos 12, 11, vai dizer, então Pedro, voltando a si, disse, agora entendo verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo, me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. E depois de considerar isso, chegou à casa de Maria. Diz comigo, chegou à casa de Maria. Aí a Bíblia diz, mãe de João. Mãe de quem? Que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos orando. Diz comigo, muitos. Eu amo essa história, porque eu estava lendo a minha Bíblia, e aí, do nada, eu gosto de imaginar, né? Tudo que eu estou lendo. Aí eu estou imaginando o apóstolo Pedro, na prisão, eles estão num tempo de ser perseguidos e mortos, a igreja está orando, reunida na casa de Maria, e eles estão orando, Senhor, um milagre, um milagre, um milagre, um milagre. Lá na prisão, um anjo vem, as portas se abrem, o anjo está guiando o apóstolo Pedro, mas a Bíblia diz que Pedro está achando que é um sonho. Quando ele finalmente chega fora da prisão, ele olha para trás e ele percebe que não era um sonho, que tudo aconteceu de verdade. As portas se abriram, o anjo levou ele para fora. Quando ele percebe que ele não está sonhando, ele olha. Aí a Bíblia diz que ele não pensou assim, será onde está todo mundo? A Bíblia diz que imediatamente ele foi para a casa de Maria. Maria quem?
mãe de João Marcos. Quando eu li isso, eu falei, toda vez que eu falo para alguém, um familiar, um amigo, olha, a gente se encontra lá, viu? Por que eu falo a gente se encontra lá? Significa que eu sei onde é lá? A pessoa com quem eu estou falando sabe onde é? Pedro, ele não parou para pensar onde estava todo mundo. Ele sabia onde todo mundo estava. E onde era que estava todo mundo? Repete bem forte comigo, na casa de Maria. Quando eu olhei para essa Maria, eu falei, gente, está todo mundo reunido na casa dessa mulher. O que está acontecendo na casa dessa mulher? Quem é essa mulher? Eu conheço Maria, mãe de Jesus. Eu conheço algumas outras Marias da Bíblia. Mas essa Maria, eu ainda não identifiquei. Por que está todo mundo orando na casa dela? Quando eu começo a estudar um pouquinho mais, eu encontrei que, segundo a tradição cristã antiga, esses grandes momentos que nós conhecemos, como quais, pastora? A última ceia, Jesus ceiando com os apóstolos. Que mais? A reunião dos discípulos depois da ascensão de Jesus. Jesus sobe e eles vão se reunir aonde? Que mais, pastora? O momento do lava-pés, Jesus lavando os pés dos discípulos. Que mais, pastora? O Pentecostes. Tudo isso aconteceu num lugar que a Bíblia vai chamar muitas vezes de aposento alto ou de cenáculo. E até então, para mim, eu pensava, aposento alto e cenáculo é dentro de uma sinagoga, é dentro de um lugar importante. Mas então, olha o que aconteceu. Eu encontrei que, segundo uma inscrição do século VI, que foi encontrada no mosteiro de São Marcos, em Jerusalém, você pode visitar quando você for lá, durante uma restauração que foi feita em 1940, os estudiosos hoje acreditam que a igreja foi construída no antigo local da casa de mãe de... Agora para, gente. O Pentecostes aconteceu na sala de uma mulher. Não foi numa sinagoga, não foi num lugar importante aparentemente, foi nas casas de uma mulher. E eu comecei a me perguntar, quem é essa mulher? O Pentecostes aconteceu na casa dela, eu preciso saber quem é ela. Quando eu comecei a pesquisar quem é Maria, o susto que eu levei. Maria era irmã do apóstolo Barnabé, aquele que foi enviado junto com o apóstolo Paulo aos gentios. Maria, quando a Bíblia fala do apóstolo Barnabé, diz que quando ele entrega a vida a Jesus, ele vendeu as terras que ele tinha e ele ofertou tudo. Barnabé oferta tudo, mas os estudiosos acreditam que Maria, mãe de João Marcos, era viúva, porque o esposo dela nunca é mencionado em nada. E nessa época, se uma mulher tinha esposo, o esposo dela era mencionado. Então os estudiosos acreditam que ela era uma viúva. Diferente de Barnabé, uma viúva não podia vender o que tinha e doar, porque senão automaticamente ela era uma mendiga. Porque as viúvas não eram vistas como elas são vistas hoje, lá atrás. Então a única segurança, vou dizer, a única identidade daquela mulher era a casa que ela tinha, era o que ela tinha, ela não podia vender. Mas aí eu acho incrível, porque eu imagino Maria pensando, eu não posso vender tudo e dar como meu irmão Barnabé, mas então eu vou usar tudo que eu tenho e vou colocar a serviço de Jesus. E aí Maria fala, eu não posso vender minha casa e ofertar, então eu vou abrir a porta da minha casa. E eu imagino Maria dizendo, ei, a intercessão pode ser lá em casa? Ei, pode ser lá em casa as reuniões de oração? Pode ser lá em casa? Vamos todo mundo lá para casa? E aí a Bíblia vai dizer de um aposento alto. Esse aposento alto era a sala do andar de cima da casa de Maria. Maria tinha uma sala no andar de cima e de repente ela começa a convidar todo mundo. E eu imagino as amigas de Maria dizendo, você está doida? Você já perdeu o seu esposo? Agora você é uma viúva? Agora você vai pegar seu dinheiro e vai ficar gastando com gente que está entrando na sua casa? As reuniões naquela época não eram como as reuniões de hoje, que a gente marca aqui, olha, o culto começa 8 da noite. Não, a igreja perseguida se reunia para orar a qualquer hora e a qualquer
Não tinha hora para começar, nem hora para terminar. Maria abriu a casa dela e eu imagino as amigas falando: nossa, você vai perder sua privacidade, hein? Você não sabe que horas esse povo chega, que horas esse povo sai. Você vai ter que dar comida, você vai ter que dar água, vai ter que comprar cadeira, você vai... Eu imagino que Maria gastou financeiramente muito. Eu imagino que Maria perdeu muito da privacidade dela. E eu imagino que ela teve que ouvir as amigas dizendo: você está tão doida, Maria, porque se os romanos descobrem que está acontecendo essa reunião na tua casa, vão entrar, vão te tirar suas casas e vão te tirar o quê? Seu filho, seu único filho, que é a única coisa que te resta. E eu imagino Maria dizendo: você não está entendendo. Desde que eu conheci Jesus, eu entendi que com Ele, ou eu entrego tudo, ou eu rendo tudo, ou não adianta de nada. E às vezes a gente demora a entender que para viver com Jesus é necessário entregar tudo. E eu não estou falando aqui entregar de ofertar, eu estou falando de dispor, eu estou falando de render, de dizer: Deus, entra, usa tudo que o Senhor tem me dado e tudo que eu sou para o que o Senhor quer fazer. Maria rendeu e abriu tudo, e aí algo começou a acontecer. O que começou a acontecer? Ela tinha um filho chamado João Marcos. Esse menino está entre a adolescência e a juventude. E aí eu imagino que Jesus está reunido com os apóstolos, e esse menino, ele não entende, mas ele é curioso, porque adolescente e jovem é o quê? Esse menino João Marcos começa a chegar perto e ele fica ouvindo a reunião. Ele fica ouvindo enquanto Jesus está lavando os pés e Pedro fala: o meu não. E Jesus fala: Pedro, se eu não puder lavar seu pé, você não tem parte comigo. Lava, Senhor, lava o corpo todo. E esse menino está escondido. Quando ele vê Jesus ali partindo o pão, passando o cálice e dizendo a todos: façam isso em memória de mim. Isso é meu corpo, isso é meu sangue. Aquele menino está ouvindo, ele está falando. De que ele está falando? Ele está ali ouvindo quando eles chegam com as notícias de milagre, quando eles chegam com as notícias inesperadas. Ele está ouvindo e ele está lá prestando atenção em tudo. Aí você vai me dizer: pastora, onde é na Bíblia que você acha que ele estava mesmo ouvindo? Sempre teve um texto na Bíblia que me chamava muita atenção e eu não sabia explicar. E é um texto que está em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículos 51 e 52, diz: um jovem que o seguia usava apenas uma camisa de dormir de linho. Quando a multidão tentou agarrá-lo, sua camisa de dormir escorregou e ele fugiu nu. Esse texto está falando do momento que estão levando Jesus preso. Imagina, é o momento que você está lendo a Bíblia, eu estou lendo a Bíblia e eu estou concentrada. Estão levando Jesus, os discípulos estão correndo. Aí do nada, só no Evangelho de Marcos, existe esse versículo, onde do nada ele menciona um jovem que estava só com uma camisa de dormir. Tentam agarrar ele, achando que ele é um dos discípulos, e ele sai correndo pelado. Eu lia isso e eu falava: por que colocou isso no meio da história de contando que Jesus está sendo levado? O que tem a ver um jovem correndo nu? Quando eu estou olhando, quem é que escreveu? Marcos. Marcos quem? Repete comigo: João Marcos. Quem é que escreveu? O jovenzinho que a mãe abriu a casa para Jesus, mesmo todo mundo achando uma loucura, e que naquela noite viu a Santa Ceia, e quando Jesus levantou e ele estava saindo, os discípulos estão seguindo, ele só estava com a camisa de dormir, mas ele estava tão interessado em Jesus que ele saiu correndo atrás. Sabe o que mais me impacta? Eu imagino, logo depois, Paulo e Barnabé, Deus dá uma palavra, eles são enviados na primeira missão, separados. Todo mundo: uau!
Deus vai fazer grandes coisas. O apóstolo Paulo, o apóstolo Barnabé. De repente, o apóstolo Paulo e o apóstolo Barnabé escolhem quem para ir com eles? João Marcos, o filho de Maria. Eu imagino o mesmo povo que falou: Maria, você está doida? Agora falando: nossa, Maria, valeu a pena. Valeu a pena abrir sua casa para Jesus. Valeu a pena abrir sua casa para intercessão. Valeu a pena entregar tudo, deixar a privacidade um pouquinho. Valeu a pena a sua oferta. Valeu a pena. Olha o seu filho, ele vai ser um apóstolo, ele vai ser grandemente usado. E Maria assim, feliz. Esse menino tem futuro, ele é um homem de Deus. Eu imagino todo mundo falando e Maria feliz. Mas aí, alguns versículos depois, versículo 13, vai dizer, e eu quero ler para você. Versículo, Atos 13, tendo embarcado de Pafos, Paulo e seus companheiros chegaram a Perge da Panfilha. Mas João, diz comigo João, afastando-se deles, voltou para Jerusalém. Eu imagino agora, João batendo na porta de casa, a mãe abriu: meu filho, já voltaram da missão? Aquela voz e aquela cara mal-humorada de jovem que não quer explicar nada: não, só eu. Ele entra para dentro de casa. A mãe vai falar: gente, o que aconteceu? Barnabé e Paulo voltaram? Você não ficou sabendo, Maria? Seu filho abandonou a missão. Você não ficou sabendo, Maria? Seu filho ficou com medo. Você não ficou sabendo, Maria? Seu filho começou a discordar dos apóstolos. Você não ficou sabendo, Maria? Seu filho quase colocou tudo a perder. Você não ficou sabendo, Maria? Seu filho desistiu de ser seguidor de Jesus. Aí eu admiro mais Maria, porque no momento mais difícil, um momento de ataque ao chamado, ataque à sua descendência, ataque às promessas de Deus, ataque ao inimigo tentando dizer que o que Deus te disse não vai acontecer. Maria está com João Marcos dentro de casa, um desistente, afastado, que não quer mais saber de viajar com apóstolo nenhum. E existem vozes gritando ao redor dela: talvez ele não teve mesmo uma experiência com Deus, né? Talvez ele realmente assim não tinha o chamado que a gente imaginou, né? Vira para quem está do seu lado e fala: é por isso que você não pode escutar as vozes ao seu redor. Diz para essa pessoa: raramente elas sabem do que Deus disse, como você sabe. Maria sabia o que Deus tinha dito sobre João Marcos. Maria sabia o que ela entregou. Ela sabia: eu entreguei minha casa, eu entreguei minha vida. Eu sei que o Senhor está comigo, eu sei que o Senhor tem uma promessa com a minha descendência. Mas ela estava sofrendo um ataque. Mais ou menos um mês atrás, eu estava em casa, era uma semana normal. Eu estava num almoço de família, a gente saiu de casa para um almoço de família. Era tipo um café da manhã, almoço. E eu tomei aquele café da manhã e eu comecei a sentir dor de cabeça. Eu nunca tenho dor de cabeça. Dor de cabeça para mim não é normal, nunca foi normal. Eu nunca tive dor de cabeça assim, mais do que uma vez no ano, vamos dizer. E aí eu falei para o meu pai: pai, você tem um remédio para dor de cabeça? Aí ele falou: tenho. Eu tomei o remédio, aconteceu nada. A dor de cabeça ficava mais forte, mais forte, mais forte. Eu passei muito mal, comecei a passar muito mal. E aí eu falei pro meu esposo: amor, tem alguma coisa acontecendo, minha cabeça não para de explodir. Não importa o que eu tomo de remédio, ela não para. Eu não estou conseguindo pensar, eu não estou conseguindo luz. E eu comecei a reclamar pro meu esposo. Isso foi dia 1. Dia 2 eu estava pior. Não podia abrir cortina no meu quarto, eu não podia ver nenhum tipo de luz. Era um negócio tão insuportável, eu não conseguia pensar. E aí eu falava pro meu esposo: amor, eu sinto que eu não consigo nem existir. Eu não sei o que está acontecendo comigo.
Saio eu para começar a ir no médico. Oftalmologista, neurologista, bateria de exames, ressonâncias magnéticas, raio-x, exame de sangue, checa tudo, vamos descobrir onde está o problema. Olha. E os dias passando, e eu como? Piorando. Chegou num ponto que o neurologista falou para mim: esse é o remédio mais forte que existe para dor. Esse remédio só pode tomar um a cada 24 horas. Eu tomava e parecia que eu tinha acabado de tomar água. Não funcionava. Eu olhava para ele e falava: não é possível. Ele falou assim: se esse remédio não está adiantando, você precisa ser internado e não sair do hospital até a gente descobrir o que tem de errado com você. Não existe remédio mais forte que esse. Ele me passou 2 remédios para eu tomar de 12 em 12 horas, além desse. Eu estou em casa, minha mãe está chegando de viagem. E eu virei para o meu pai, naquela noite, foi de noite antes dela chegar, ela chegou de manhã. Eu virei para o meu pai e falei: pai, se algo não acontecer, amanhã de manhã eu quero que você me leve e me interne no hospital, porque é insuportável, eu não consigo pensar, eu não estou conseguindo existir. Eu conversava com ele assim. Eu mal conversava, eu dizia 2 palavras. No outro dia de manhã eu levantei, só para colocar o remédio na boca. Desci para pegar água. De repente minha mãe entrou na cozinha. Ela me viu. Quando ela viu o meu estado, ela falou para mim: você fez os exames? Eu falei: fiz. O médico encontrou algo? Eu falei: não. E você vai continuar tomando esse bando de remédio? Eu usando toda a minha força para responder ela: aham. Ela virou para mim e falou assim: e onde está a tua fé? Quando ela falou onde está a tua fé, algo desbloqueou dentro de mim. O Espírito Santo me chacoalhou. E na hora eu tive certeza de algo. Eu estou vivendo um ataque espiritual. E eu estou tentando vencer um ataque espiritual com remédio físico. Eu não vou conseguir vencer um ataque espiritual com remédio físico. O que Maria estava vivendo na casa dela? Um ataque espiritual ao chamado do filho dela. Eu quero que você entenda algo. Onde tem chamado, onde vai ter mar se abrindo, primeiro vai ter um mar fechado. Onde vai ter muralha caindo, primeiro vai ter muralha construída. Onde tem chamado, primeiro vai ter obstáculo. Onde tem chamado, primeiro vai ter ataque. Porque você vem para a igreja, escuta as palavras, chora e fala amém, e você sai pensando: eu sou lindinho. O reino espiritual te vê como Deus diz que você é. E quando ele olha para você, ele vê as promessas de Deus. Ele vê Deus, ele vê Jesus. E ele se levanta para atacar. Mas escuta o que eu vou te falar. A Bíblia diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Eu quero que você repita isso comigo essa noite. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Pastora, por que Deus permite os ataques? Porque Deus quer nos ensinar a resistir. E então fazer o que, pastora? Se tornar conquistadores no reino de Deus. Quando eu estou na cozinha, minha mãe falou isso. Eu olhei para a cara dela na mesma hora e falei: mãe, você está certa. Onde está o meu escudo da fé? Estava no chão. Eu olhei, peguei o remédio que estava na minha mão, deixei do lado e falei: não tomo mais nenhum. Levantei e falei bem alto: eu estou curada. Demônio
do inferno que está tentando aterrorizar minha vida, me escravizar, trazer algo para mim que não é meu, não me pertence, eu quero te lembrar, através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, através do sangue derramado por Ele, eu sou livre. Eu não tenho nada com você, você não tem nada comigo. Enfermidade, eu não tenho nada com você e você não tem nada comigo. Agora, na autoridade do nome de Jesus, sai do meu corpo. Coloquei a mão na minha cabeça e falei: dor do inferno, em nome de Jesus eu te ordeno, sai do meu corpo. Olhei para minha mãe e falei: eu estou curada. Agora eu te pergunto, minha cabeça ainda estava explodindo? Estava? Sim. Eu levantei, olhei para ela e falei: vou ver cadê os meninos, eu tenho 3 filhos. Saí, fui ver cadê meus filhos. No caminho meu esposo me encontra, leva um susto porque me viu andando fora do quarto. Fazia quase uma semana que eu não saía, que eu não conseguia nem mover, nem sair da cama. Ele olhou para mim e falou assim: o que aconteceu? Você está bem? Eu olhei para a cara dele e tirei o máximo de força que eu tinha e falei: tô curada! Ele olhou para mim: glória a Deus, meu amor. Eu te pergunto, minha cabeça como estava? Minha cabeça como estava? Dei mais alguns passos. A moça que nos ajuda na casa da minha mãe: Rebeca, já está bem? Outro grito: tô curada! Pastora, por que você está falando de grito? Porque eu entendi que quando Deus chamou Moisés, ele tá lá, ele viu algo que era o quê? Não era normal. Quando eu e você estamos enfrentando algo que não é normal, a gente tem que parar e saber que é Deus que está querendo nos ensinar, falar algo, transmitir algo, nos levar a outro nível, a outra estação, a outro tempo. Moisés vivia a vida de pastorzinho no deserto normal. Um dia ele viu um negócio que ele não conseguia explicar. Estava estranho. Ele olha a sarça, tem fogo, mas não está queimando. Ele chega perto. Moisés, Moisés. Deus estava chamando Moisés para uma nova estação. Quero te dizer uma coisa: os ataques muitas vezes são mensagens de uma nova estação que está chegando na sua vida. Pastor, e por que começa com ataque? Porque o mundo espiritual já viu que Deus está te levando para algo novo. E por que Deus permite, pastora? Porque Deus sabe que nesse novo tempo você precisa estar preparado. Preparado para a vitória, preparado para o que Ele tem para você. Você precisa subir seu nível de fé. Vira para quem está do seu lado e fala: Deus permite o ataque para subir seu nível de fé. De outra forma, sua fé ia ficar estagnada. Você ia continuar no mesmo nível. Aí, Deus está falando com Moisés: Moisés, você vai lá libertar o povo. Aí Moisés chega e fala assim para Deus: ó, Deus, vão acreditar não? Aí Deus fala: o que você tem na mão? Uma vara, era o cajado. Aí Deus fala: joga no chão. Ele joga. A Bíblia diz: na hora que ele jogou no chão, a vara se tornou uma serpente. E aí a Bíblia diz exatamente assim: e corria Moisés da serpente. Vamos lá. Deus tem uma nova estação para Moisés. Deus está falando que ele vai ser um libertador. Ele vai ser o quê? Aí o que acontece? O primeiro sinal, a primeira lição que Deus está ensinando para Moisés, presta atenção: joga o cajado, vira serpente. A Bíblia diz: Moisés corria. Tá Moisés correndo, serpente atrás de Moisés. Onde está a cabeça dela, gente? Aqui, né? Correndo atrás de Moisés. Tá imaginando? Onde está a cauda da serpente? Lá atrás, certo? Os experts em cobra dizem que você tem que pegar ela pela cabeça.
Aí o texto vai dizer que Deus disse para Moisés: pega pela cauda. Por quê, pastora? Porque Moisés está fugindo dela. Ele está com medo. Quem está assustando quem? Serpente assustando Moisés. Moisés correndo. A cabeça dela aqui, a cauda lá. Agora ele tem que pegar pela cauda. Para ele conseguir alcançar a cauda da serpente, o que ele tem que fazer? Assustar a serpente. De forma que o que, gente? A cabeça dela vai para lá e agora ele consegue pegar a... Quem está me entendendo? Repete comigo: resistir ao diabo. O que Moisés precisava fazer? O que Moisés precisava fazer? Enfrentar, resistir o ataque. Você não fica chorando: ai Deus, por que isso está acontecendo com a minha vida? Ai Deus, por favor, restaura. Ai Deus, por favor. Não. Momento de ataque espiritual não é para você ficar de... Não. É hora de resistir ao diabo. Como você resiste? É chorando? Não. Não é ele que te assusta, é você que assusta. Na autoridade do nome de na autoridade daquele que fez tudo e disse: está consumado, está completo, eu já conquistei para você. Foi isso que Jesus disse na cruz. A Bíblia diz que os demônios tremem só de escutar o nome dele. O que é para mim e para você fazer? Fazer o demônio tremer. Minha filha tem 4 anos, eu ensino para minha filha: Ariel, Jesus morreu com você, morreu por você. Não foi para te ajudar, foi para conquistar tudo para você, Ariel Grace. Você vai viver uma vida de abundância. Você vai viver uma vida para Deus, não para você. Você vai viver uma vida, minha filha, que é muito mais do que tudo que você pode pensar e imaginar. Mas quando algo te assustar, minha filha, quando algo quiser te deixar com medo, não importa se é uma formiga, não importa se é um amiguinho, não importa o que é, se alguma coisa te assusta, você tem que gritar e falar: sai em nome de Jesus. Porque toda voz que te traz medo não vem de Deus. A minha filha tem 4 anos. Às vezes eu escuto ela gritando, porque ela viu uma barata. Ela grita: sai em nome de Jesus. Mas muitas vezes nós que somos adultos não sabemos resistir na hora, imediato. Vem o pensamento de ansiedade, o pensamento é intrusivo. Ai, imagina se acontecer, imagina se vier. Ai, imagina se... Aí você está pensando nas piores situações, em vez de você colocar a mão na cabeça e falar: sai em nome de Jesus. Te repreendo em nome de Jesus, demônio. Você fica: ai, hoje eu tive um dia. Ai, eu acho que eu estou ficando meio ansioso. Para de aceitar o ataque do demônio como se fosse sua realidade, como se fosse sua mente, como se fosse você. Moisés teve que aprender. A serpente estava correndo atrás dele, mas ele virou, assustou ela, para pegar ela pela cauda. E quando ele pega ela pela cauda, ela virou o quê? Cajado. Com esse cajado ele abriu o mar, Quando você resiste o diabo, o que era ataque do inimigo se torna teu testemunho. Você está me entendendo? O que era ataque do inimigo se torna unção. Agora você conquistou um novo nível de unção. O que era ataque do inimigo agora se torna autoridade. Você conquistou um novo nível de autoridade. O que era ataque do inimigo se torna discernimento. Você conquistou um novo nível de discernimento espiritual. O que era ataque do inimigo se torna sabedoria. Agora você passa para a nova etapa que Deus tem para você. Porque você resistiu o ataque e não abraçou o ataque. Vira para quem está do seu lado e fala: para de abraçar o ataque do inimigo. Aí vira para ele e fala: e para de correr também. Tu tá achando que tu é quem? Diz para essa pessoa: tu é filho, filha do Senhor. Um alto preço foi pago pela sua vida. Quando eu olho, Maria, o apóstolo Barnabé
não desistiu de João Marcos. Na próxima missão ele vira para o apóstolo Paulo e fala: vamos levar João Marcos? O apóstolo Paulo diz: o desistente, o que quase colocou todo mundo a perder, aquele menino, eu não sei quais foram as palavras dele, mas a Bíblia diz que a briga deles foi tão forte. Poucas vezes na Bíblia é usado um termo para briga tão forte quanto a briga que tiveram Barnabé e Paulo. Por quê? Porque Paulo não estava mais vendo João Marcos com os olhos de Deus, com os olhos da promessa, com os olhos espirituais. Pastora, por que você está falando isso? Talvez tem gente que tem duvidado das promessas de Deus da sua vida porque não está te vendo com os olhos espirituais. Mas eu acho incrível como Deus sempre coloca no nosso caminho um Barnabé, que quando a gente está no pior momento, essa pessoa, quando a gente já pulou do barco, quando a gente já desistiu, quando a gente fala assim, ó, já não tem mais jeito, Deus manda o Barnabé para falar, tem. Deus não desistiu de você, vai dar certo. Eu me lembro quando eu estava no ensino médio, vou contar isso bem rápido. Terminando o ensino médio, chamei meu pai no meu quarto e falei, pai, eu quero estudar para alguns vestibulares. Obrigada, pastor. Eu quero estudar para alguns vestibulares e eu vou parar de dar minha célula por esses meses. Eu vou parar de servir nos jovens. São só alguns meses que eu preciso, assim, focar nesses vestibulares, que é o que eu quero. Eu preciso passar. Meu pai com aquele sorrisão me ouviu, fez assim, minha filha. Amor! Lá vem minha mãe. Aí ela entra no meu quarto. O que foi? Rebeca me disse que ela precisa passar nos vestibulares que ela quer e que agora ela vai parar uns meses de servir a Deus, servir na casa de Deus. Ela vai parar de dar célula, ela vai parar de servir nas coisas de jovens, para focar nisso. Então eu quero fazer pela Rebeca uma oração que eu faço por mim todo dia. E eu quero que você concorde comigo. Minha mãe, tá bom. Fechei meus olhos, meu pai colocou a mão na minha cabeça e falou, Senhor Jesus, eu sei o chamado que o Senhor tem para a vida da Rebeca. É tão grande. E eu, amém. Senhor, quando o Senhor nos deu a Rebeca, o Senhor nos disse que queria usá-la. E Ele começou a falar o que Deus tinha dito e eu, amém. Aí Ele disse, mas a Rebeca hoje veio me falar que ela tem seus próprios planos. E ela acha que as ideias dela são as melhores. Então Deus, ela quer parar de te servir para poder fazer o que ela acha. Senhor, eu quero te pedir, se a Rebeca for viver para ela e não for viver a tua vontade, leva ela agora em nome de Jesus. Se a Rebeca não quiser fazer aquilo que o Senhor quer, eu sei que só vale a pena se for viver com o Senhor e para o Senhor. Se ela não for viver para ti, Senhor, leva, o Senhor pode nos dar mais filhos. Minha mãe começou a chorar. Eu comecei a gritar, para pai, porque meu pai não brinca, ele não estava brincando. A minha mãe estava chorando porque ele não estava brincando. Eu estava desesperada porque ele não estava brincando. Terminou a oração, em nome de Jesus, amém. Quando ele abriu os olhos, eu estava assim com meus olhos regalados. E ele falou, então minha filha, eu falei, esquece tudo que eu disse. Eu agradeço a Deus, porque teve momentos que eu estava igual o João Marcos, cheia de mim, em vez de entrar no barco da vontade de Deus. Eu queria sair do barco da vontade de Deus, mas teve um Barnabé que nesse momento foi meu pai que falou, vai sair não, volte para o barco da vontade de Deus, volte para perguntar se é plano de Deus, volte para perguntar se suas ideias são as ideias que Ele tem para você, volte para perguntar se teus planos são os planos dEle. E se eu te perguntar, eu tenho certeza que em algum momento Deus mandou um Barnabé na tua vida. Provavelmente você está aqui hoje à noite porque teve um Barnabé. Alguém que foi atrás de você e falou, Deus tem um plano para a tua vida, não acabou.
não acabou. Mas é difícil voltar quando a gente falhou. Sabe, quando eu prego isso, as pessoas me dizem assim às vezes: pastora, mas eu errei. Diferente de você, pastora, eu deixei de lado a vontade de Deus. Eu estou vivendo e eu não estou fazendo a vontade de Deus. Eu abri mão de muitas coisas que Deus queria de mim. Eu quero te lembrar uma coisa: João Marcos tinha deixado tudo para trás, mas Deus e o plano de Deus nunca falhou. Quando Deus te conheceu, antes de você existir, antes de você estar no ventre da tua mãe, Deus sonhou com você, planejou sua vida, é isso que o salmista diz. E os planos de Deus, eles não vão sucumbir. A misericórdia de Deus se renova a cada manhã. E hoje eu creio que Deus me trouxe aqui porque tem um novo barco que Deus quer que você suba. Tem uma nova estação de Deus para você. Tem um novo tempo de Deus te esperando. Tem algo novo que não está nos seus planos para 2026. E Deus me trouxe aqui para te dizer: posso te chamar para uma coisa que não está nos seus planos? Posso te pedir, te sugerir coisas que você não pensou? Posso mexer um pouquinho? É impressionante, toda vez parece que era ataque. Eu não sei quais foram os ataques que você sofreu esse ano, mas é Deus te mudando de nível de fé, porque o que você vai experimentar em 2026 exige de você um novo nível de fé. Quantos dizem amém? Termino com isso. Primeira vez que eu vivi isso de sair de um barco e ir para outro, eu imagino que João Marcos ficava com as falhas dele na cabeça, dizendo: não, mas é que eu não posso. A gente tem o costume de achar que fazer a vontade de Deus tem a ver com o que a gente é. É minhas limitações, é que meus erros, é que minhas falhas. Fazer a vontade de Deus tem a ver com Deus nos capacitar. Vira para quem está do seu lado e fala: é o que Deus faz em você, não é o que você faz sozinho. É o que Deus vai fazer em você e através de você. Não é sobre sua força, nem capacidade, é sobre o que Deus pode fazer. E eu me lembro que lá estava eu, estudando para concurso. Quando eu ouvi Deus me falando, e eu servia na igreja, nunca parei, assim como vocês escutaram. Mas eu estava nesse ritmo, e eu escutei o Espírito Santo me falando: eu quero 6 meses do seu tempo. Para de estudar para concurso, Rebeca, para tudo. Eu quero 6 meses da sua atenção. Aquilo era tão louco que eu falei: Deus, eu vou perder os conteúdos que eu estudei. E eu comecei a dar um monte de justificativa. Eu falei: Deus, a tua lógica não está fazendo sentido. 6 meses para mim, como é que eu vou fazer isso? E eu tinha muitas perguntas, mas eu ouvia aquela voz me dizendo: Rebeca, tem um próximo barco. E eu quero que você entre nesse próximo barco. Esse barco eu estou te convidando para 6 meses. Me dá 6 meses da sua atenção. Gente, aquilo ali para mim foi tão difícil. Eu me desvencilhei de tudo e eu falei: eu nem sei porque que eu estou fazendo isso. Eu só sei que dentro de mim tem uma voz. E a voz de Deus que está me dizendo: eu quero 6 meses da sua atenção. E eu dei aqueles 6 meses de atenção ao Senhor. Eu tinha 18 anos. Coisa mais doida aconteceu. No final daqueles 18 anos, eu fui ungida pastora, contra a vontade do meu pastor. Quando eu estou falando contra a vontade do meu pastor, é que meu pastor e a minha igreja só ungia pastor depois que você tinha terminado seminário teológico, casado, tinha uma série de requisitos. Eu tinha 18 anos, eu não cumpria nenhum desses requisitos. Mas depois daqueles 6 meses, Deus deu uma palavra para o meu pastor e disse para ele: você vai ungir a Rebeca pastora hoje. Meu pastor disse que falou com Deus: vou não. Na igreja não se faz assim, não é assim, não vou não. E meu pastor conta que Deus falou para ele: lembra que você só está aí porque você me obedeceu até hoje. Você vai continuar me obedecendo?
Ele subiu e falou: gente, eu vou fazer a coisa mais doida que essa igreja já viu hoje. Nem eu estou acreditando no que eu vou fazer. Eu só vou fazer porque eu sei que foi Deus que me mandou fazer. Me chamou e me ungiu pastora. Eu tinha 18 anos. Ok? Continuei no ministério. Anos depois eu ia casar. Gente, feliz, planejando casamento, aquela coisa, já com a expectativa, noivar nesse ano, casar, nananã. De repente Deus me fala: sai desse relacionamento e vem para um barco, que é o barco da espera e da preparação. Eu falei: vou não. Para mim, espera eu já passei, preparação já passei. Assim, Deus, alguma outra época, eu vou casar. Se eu quer que eu saia do barco do casar para solteira, barco do casar para espera, casar para ser formada? Não. Lá fui eu, terminei o relacionamento, entrei no barco da espera. Deus fez coisas incríveis. Depois de 3 anos eu conheci meu esposo, que, como disse o pastor, é um mexicano-americano que eu nunca ia saber que existia se não fosse Deus me formando nesses 3 anos para me preparar para conhecer meu esposo. Conheço meu esposo, maravilhoso. Casamos e eu pensei: agora vamos pastorear pelo Brasil. Eu tinha a agenda do ano todo já feita, os maiores eventos que eu já tinha ido pregar, tudo que eu sonhava estava acontecendo ministerialmente. De repente, estava para completar 2 sonhos. Assumir o ministério do meu pai. Outro sonho que eu estava para completar, a casa dos nossos sonhos, a gente tinha acabado de construir. Eu estava tão feliz, gente, era a casa dos meus sonhos. Me entregaram a chave, eu falei: amor, essa semana vamos comprar os móveis. Naquela semana, eu durmo e eu começo a ter sonho. E nos meus sonhos, Deus me diz: faz as malas e vai para o México. Eu falei: vou não. Vou não. Deus, a casa dos meus sonhos, demorei 2 anos para construir. O Senhor quer que eu deixe a casa dos meus sonhos para ir morar como missionária numa casa alugada que eu nem sei onde vai ser? O Senhor quer que eu deixe as multidões para pregar para um grupinho que eu nem sei quantos vão ser? O Senhor quer que eu deixe todas essas portas abertas por portas que eu nem sei se vão existir, numa língua que eu ainda preciso aprender a falar direito? Parecia que Deus estava me pedindo para sair de um cruzeiro e entrar numa canoa. Deus, não quero sair do cruzeiro e ir nessa canoa não. Vamos falar sobre a tua matemática, não está fazendo sentido. Aí eu escutei Deus me falando: não é o tamanho do barco. Eu quero te ensinar que o que faz a diferença é se eu estou no barco que eu te chamei para estar agora. Você tem que estar no barco que eu estou te chamando para estar. Não importa o tamanho do barco, Rebeca. Onde eu estou acontece o sobrenatural. Lá fui eu para o México. Deixei família, deixei minha casa pronta, fechada. As agendas, tudo, deixei tudo. Chego no México, apliquei para residência permanente. Um dia eu recebi a visita de 2 oficiais de justiça do México. Eram 2 senhores maiores de 60 anos, e eu já vou terminar se a banda puder vir. E esses 2 senhores batem na minha porta, eu abri. E aí quando eu abri, eles entraram e falaram: nós viemos confirmar todas as suas informações. Você aplicou para residência permanente aqui no país? Eu falei: sim. Aí eles falaram: então nós vamos começar. Começaram a entrevista comigo. Eu estou fazendo a entrevista. Os mexicanos são sérios, falam com uma voz bem grossa. E eu estava respondendo aquelas perguntas na maior seriedade possível que você puder imaginar. De repente um desses senhores, começou assim: esse homem começa a chorar. Mas gente, ele soluçava. Ele chorava igual uma criança. Eu olhei, eu levei um susto. E eu coloquei a mão nele e falei:
Estás bem, estás bem, estás bem? E o companheiro dele perguntando para ele: que te passa, que te passa, o que está acontecendo? E aquele homem chorava. Eu pensei: pronto, está tendo um ataque, eu vou gritar meu esposo. Eu falei: meu Deus, o que está acontecendo? Eu pensei se ele estava passando mal. E aí do nada, quando ele consegue respirar, ele começa a falar assim: quem são vocês? Que lugar é esse? Quem são vocês? O que vocês fazem aqui? Quando ele começou a gritar isso, aí que eu fiquei desesperada. Um oficial de justiça na minha casa, gritando: quem são vocês? O que vocês fazem aqui? Gente, vocês não tem noção não. Eu falei: meu Deus. Aí eu falei: calma, calma, calma. Tipo assim, eu tentando acalmar ele. Eu falei: tá tudo bem. Eu falei: como assim? Tentando entender. Aí ele chorava. Aí falava assim, aí ele respirou e falou bem assim pra mim: eu levo meses vivendo uma depressão profunda. Já tentei me suicidar várias vezes, mas esse mês eu prometi pra mim mesmo: esse é o mês. Essa semana eu passei a semana toda com dor de cabeça e nada resolve a dor de cabeça. Hoje eu saí de casa, eu nem consegui dormir. Eu falei: é hoje eu não volto pra casa. Aí ele apontou para a porta da minha casa, a casa alugada, a casa de missionário, a casa de quem entrou na canoa. Ele apontou para a porta da minha casa e disse: mas quando eu passei por essa porta, aí ele olhou para mim e falou assim: o que é isso que eu estou sentindo? Eu estou sentindo uma paz, eu estou sentindo um alívio, a minha mente está limpa. O que é isso que está acontecendo comigo? Quem são vocês? O que vocês fazem aqui? Enquanto aquele homem chora, eu olhava para ele e eu lembrava: é verdade. Não importa se a casa é comprada ou alugada, eu sei que Jesus está aqui dentro dessa casa. Não importa se é no Brasil ou no México, eu sei que eu abri a porta da minha casa para Ele. E quando houverem milagres, vai ser na sala da minha casa. Quando houverem sinais, vão acontecer na sala da minha casa. Onde houver avivamento, vai estar. Onde foi? Foi na casa da Rebeca. Agora eu quero que você diga aí onde você está. Vira para quem está do seu lado e fala: escuta, Deus prometeu, diz para ele, que maiores coisas nós faríamos. Coisas maiores estão para acontecer, diz para ele. Agora pergunta para ele: vai ser na sua sala ou na minha? Fica de pé onde você está. Eu quero terminar te dizendo: Barnabé chamou João Marcos sobe no barco. 20 anos depois, o apóstolo Paulo está para morrer, num calabouço, preso. E ele escreve dizendo, eu quero ler para você porque eu vou ler na linha íntegra, não quero mudar nenhuma palavra. Eu amo esse texto. Ele diz assim: Aristarco, meu companheiro de prisões, vos saúda, e Marcos, sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebestes instruções. Se ele for até vós, recebei-o. E Jesus, chamado justo. Esses três que ele acabou de citar são os únicos da circuncisão que têm me ajudado no reino de Deus e tem sido para mim consolo. O que Marcos, João Marcos, que Paulo não acreditou no chamado dele naquele momento, o que João Marcos foi 20 anos depois para o apóstolo Paulo? Diz comigo: consolo, ajuda. Não, repete: consolo, ajuda. Eu não sei qual é a sua história até hoje. Talvez até hoje te conheceram como aquele que se entregou para Deus, mas vive mais ou menos a vontade de Deus. Talvez até hoje te conhecem como medroso, ansioso, fracassado. Eu não sei qual é a sua história. Eu sei que a história de João Marcos, entendo o que eu vou falar,
os erros dele foram tão terríveis que o apóstolo Paulo tinha desistido dele. Mas ele aceitou subir no barco da vontade de Deus de novo. Quem aqui hoje vai subir no barco da vontade de Deus de novo? Quem aqui hoje vai falar: Deus, eu sei que eu pulei do outro, eu sei que eu desobedeci, eu sei que eu não obedeci a tua voz, mas Deus, hoje não, hoje eu escolho que 2026 eu vou subir no barco que o Senhor tiver para mim. Aí onde você está, feche os seus olhos e diz comigo: Senhor Jesus, me perdoa por todas as vezes que eu não rendi tudo como Maria. Me perdoa se eu até abri, comecei a deixar o Senhor me usar, comecei a te entregar minha vida, minha casa, mas no momento de pressão, no momento de ataque, no dia difícil, eu fechei as portas de novo. Eu voltei atrás. Eu abandonei o barco. Me perdoa, Senhor. Hoje eu entendo que o Senhor me trouxe essa noite porque o Senhor quer me levar para um novo nível de fé. Hoje eu entendo que os ataques que eu tenho enfrentado é porque o Senhor está me levando para um novo nível de fé. O Senhor está me ensinando, o Senhor está me formando, o Senhor está me ensinando a ser um libertador, um conquistador. Hoje, Senhor, eu saio da posição do lamento. Eu não vou mais só lamentar e chorar e clamar. A partir de hoje eu vou resistir ao diabo. E ele vai fugir por todos os caminhos pelos quais ele tem vindo contra a minha vida, contra a tua promessa para a minha vida, para a minha casa, para a minha família, para a minha descendência. Eu não aceito mais as mentiras do inimigo. Eu não aceito mais os ataques do inimigo como minha realidade. Hoje eu declaro que a minha realidade é aquilo que Deus diz. E Ele disse que eu sou herdeiro, co-herdeiro com Ele. Eu viverei uma vida abundante. A vida que Deus tem para mim é uma vida plena de paz que excede todo entendimento, de bondade, de benignidade, de domínio próprio, de alegria, de gozo. As mesmas bênçãos que estavam sobre a vida de Abraão estão sobre a minha vida. A Bíblia diz que Deus abençoou Abraão em todas as coisas, e assim é sobre a minha vida. Aí onde você está, presta bem atenção. Se você estava lutando contra uma enfermidade e você aceitou que essa doença era parte da sua vida, e você estava tentando resolver de outras formas, mas hoje você entendeu que provavelmente é um ataque espiritual. Escuta o que eu vou falar. Eu não estou dizendo que tudo é ataque espiritual e você pode ser descuidado com a sua alimentação e não tem problema. Não estou falando isso. Quando vem um ataque, o ataque também nos mostra quais são as áreas que a gente precisa melhor. O ataque te mostra aonde é que você ainda está fraco, mas Deus te chamou para ser forte. Quando o inimigo atacou a minha saúde, uma das coisas que Deus me disse é: eu estou te chamando para outro nível de fé, mas eu também estou te chamando para outro nível de disciplina, Rebeca. Seja mais responsável com a sua saúde. Coma melhor. Tem coisa que a gente vive que é consequência das nossas más escolhas, sim ou não? Sim ou não? Mas muitas vezes o inimigo aproveita o caminho da consequência para também nos atacar e roubar forças para você não se levantar, mas não mais. Agora você entendeu. Qual é o caminho, pastora? Fui atacado na minha saúde. Na minha saúde eu vou levantar e falar: Senhor, me perdoa que eu não estava cuidando bem da minha alimentação. Me perdoa que eu não estava cuidando bem do meu corpo. Me perdoa que eu não estava fazendo o que é minha parte. Agora, Senhor, eu te peço perdão, mas eu também não aceito que o inimigo aproveite isso
para trazer para minha vida enfermidades, sendo que a palavra de Deus diz que o Senhor levou sobre si todas as minhas enfermidades. Você está me entendendo? Você está me entendendo? Você levanta, começa a viver uma vida de disciplina, onde você muda a sua saúde, mas também é a fé, diz comigo, a fé e a minha decisão. Você faz o que é sua parte e você recebe o milagre que só Deus pode fazer. Faz a sua parte e recebe o milagre que só Deus pode fazer. Amém? Amém? Aí onde você está, coloca a mão sobre a sua cabeça. Se você estava com uma enfermidade, se você aceitou uma enfermidade, se você aceitou alguma coisa que não vem de Deus para a sua vida, você vai dizer comigo: Senhor Jesus, hoje eu te agradeço, porque o Senhor morreu por mim, e eu creio no teu sacrifício por mim. O Senhor tanto me amou que se entregou até a última gota de sangue. O Senhor se entregou em meu lugar. Hoje, Senhor, eu declaro: Jesus é o dono da minha vida. Ele é o meu Senhor e meu Salvador. E através do sacrifício dele por mim na cruz do Calvário, hoje eu sou livre, liberto de todo pensamento, todo sentimento, todo espírito contrário ao Espírito de Deus. Agora, na autoridade do nome de Jesus, eu te ordeno: sai da minha vida. Pelo sangue de Jesus, eu sou redimido do poder do inimigo. Eu sou justificado, eu sou santificado e eu sou livre. Meu corpo, minha alma e minha mente agora é curado, livre, desde a raiz agora. Toda enfermidade, na autoridade do nome de Jesus, sai. Você vai dizer: demônios que estavam me atacando, na autoridade do nome de Jesus, batam em retirada agora. Eu não tenho nada com vocês, vocês não têm nada comigo. Enfermidades, eu não tenho nada com vocês, vocês não têm legalidade no meu corpo. Pelo sacrifício de Jesus, eu sou livre e sou curado, em nome de Jesus, amém. Agora, aí onde você está, nós vamos fazer um ato profético. O que é isso, pastora? Você vai visualizar com os seus olhos espirituais a decisão que está acontecendo na sua vida hoje. Qual é? Até hoje você era a pessoa que o inimigo te atacava e você corria. Você fazia o quê? Você fazia o quê? Ficava com medo, ficava ansioso, começava a duvidar das promessas, tomava atitudes erradas. Você... Mas a partir de hoje, você entendeu que Deus te chamou e o ataque é só a prova de um novo tempo. É só a prova de que Deus está no controle. E o que você vai fazer agora? Resistir ao diabo. Como a gente resiste? Com o nome de Jesus, porque é Ele que conquistou tudo. O que eu vou fazer, pastora? Aí onde você está, você vai fingir que está correndo. Vai. Agora eu quero que você imagine, você está correndo desses ataques. Eu não sei quais são os ataques que você estava enfrentando, mas você vai pensar neles agora. Imagina que você estava correndo dos ataques, problemas. Tá correndo? Eu vou contar até 3. Quando eu contar até 3, você vai parar de correr. O que você vai fazer? Virar e resistir. Sai em nome de Jesus. Eu quero que você imagine, você está falando sai em nome de Jesus para todos esses ataques que você está experimentando. Você está pronto? 1, 2, você vai dizer sai. E quando você disser sai em nome de Jesus, pega pela cauda e levanta o bastão, que é o teu testemunho, tua vitória. Você está entendendo? Tá pronto?
1, 2, grita. 3, sai em nome de Jesus. Pega pela cauda, levanta esse testemunho, levanta essa vitória, no nome de Jesus. Está consumado, Ele venceu, Ele venceu, Ele venceu.